estão empatados para o governo. Alisson 19,4, Rogério 17,6 e Álvaro Dias é o terceiro com 5,8. Agora, Cadu, tu tá bem lá em Nova Cruz pro governo, viu, Cadu? Você tá com 0,8, Cadu, lá pro governo do estado. Na estimulada, viu? Eu fico impressionado. Cadu, meu amigo, você é gente boa demais, Cadu. Cadu, saia desse imprensado, não engula a corda não, Cadu. Não engula a corda não, rapaz. Todo organizado, homem. Ave Maria, chega a dar um calafrio. Essa semana ele deu uma entrevista lá ao nosso amigo Tássio e eu tava vendo. Eu tava vendo uma declaração, me parece muito claramente, já que você falou em Cadu, há um distanciamento, eu acho, da senadora Zenaide, não dessa Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu percebo um distanciamento hoje, pelo menos hoje, nítido, assim. Eu gosto muito de Jaime Calado. Não sou muito próximo da senadora, mas Jaime, eu tenho um bem-querer pro Jaime. Se Zenaide fizer uma dobradinha, vou dizer aqui publicamente, ele não me perguntou, mas eu vou dizer. Se Zenaide fizer uma dobradinha com Fátima Bezerra, ela está fazendo um suicídio. Um suicídio. Porque o PT está cheio de gracinha agora para Jaime e para Zenaide. Porque o PT não apoiou Jaime em São Gonçalo ano passado. Porque o PT não apoiou Jaime Calado ano passado. Porque o PT não chegou para o Ingrato ano passado e disse: Ingrato, o nosso projeto para o Estado é mais importante que São Gonçalo. A parceria com o Zenaide é mais importante. Por que não fez isso? Porque o PT não só apoiou, como incentivou, como conseguiu dinheiro e estrutura para Heraldo ser reeleito em São Gonçalo. Aí chega agora, Zenaide, presidente do PSD, com uma estrutura política imensa para a eleição do ano que vem, aí começa a declarar. Fátima, que não deu uma ligação, uma declaração, aí começa a dar entrevista para os veículos da brodagem, dizer: não, a senadora Zenaide é muito importante, a parceria tem que continuar. Não, aí Raimundo Alves: não, Jaime Calado é amigo. Porque agora que é conveniente, está precisando? Se me perguntarem, não precisa mais, porque eu já estou dizendo, é um suicídio político Zenaide fazer parceria com Fátima ano passado. Se brincar, Zenaide sozinha para o Senado, fica em primeiro para o segundo voto. Porque o primeiro voto eu considero Stevenson mais votado. E para onde deveria a senadora Zenaide nesse quadro? Já que eu levantei a bola, você comentou, agora eu vou perguntar também. Porque não pode ser candidata em faixa própria ou então com o grupo do centro-direita. Amigo, PSD vai apoiar Tarcísio, vai apoiar o ano que vem Tarcísio São Paulo, se brincar. O Kassab se encontrou com o Bolsonaro ontem. Sim, foi visto, deram um abraço. Kassab se encontrou com o Bolsonaro ontem. Trocaram sorrisos e deram um abraço um com o outro. É verdade. Rapaz, o PSD é uma máquina política hoje no Brasil, impressionante. Aí agora, Zenaide agora tá importante, tá linda, é uma parceria. Basta lembrar que... Porque Jaime, quando foi secretário, não tava com essa força toda. 2 governadores da nova geração da política brasileira, Raquel Lira, se filiou ao PSD, e também o governador do Rio Grande do Sul. Então, ambos, e que meio que tem que falar do que é pré-candidata à presidência da República mais uma vez. Zenaide, acorde, mulher. Acorde, Zenaide, acorde. Que querem puxar você, querem botar a âncora no seu pé, pra sair lá pro fundo do mar. Viu? O mais bestinho aí, prega em azulejo. Tem intenção de Senado lá em Nova Cruz? Rapaz, não vi, não. Tem não. Aqui não tá não na pesquisa. A gente não. Tem só para governo do Estado. Porque saiu hoje na pesquisa Atlas as personalidades mais admiradas e mais rejeitadas do Brasil. Adivinha quem lidera o ranking? Qual? Rejeitada? Não, aprovado. Admirado. Nicolas Ferreira em primeiro lugar, disparado. É mesmo. É a mesma pesquisa que mediu a popularidade de Lula. Tarcísio de Freitas empatado com Bolsonaro. Lula só vem em quarto. Certo? Mas Lula também na rejeição está lá em cima. Aí, quais são os mais rejeitados? Hugo Mota? Hugo Mota é o Columbre. Então o publicitário dele vai ter que fazer mais do que está fazendo nas redes sociais dele, viu? Ele vai ter que fazer também, né? Muito mais. Vamos lá. Enfim, eu acho que vale a pena ver, porque ele traz uma reflexão sobre o que o brasileiro lá da ponta pensa e quer. Eu não tenho nenhum. Não acho estranho ter Alcolumbre e Hugo Mota, porque eles personificam um Congresso que hoje tem a hegemonia do Centrão. Sim, é do Centrão. O Centrão tá quem manda no Brasil nesse governo Lula. Manda no Brasil há muitos anos. E não é diferente.
O deputado Hugo Mota tentou repaginar e tal. Até achei muito estranho essa semana esse movimento que ele faz em relação ao IOF, porque até então ele vinha ali passando pano, viajando com o presidente, não mostrando para que veio. Lembrar que ele teve a maior quantidade de votos dada a um presidente da Câmara. E se espera mais deles, né? Se espera mais dos dois, né? Então é o recado dado aí. A gente espera mais de vocês que são os líderes tanto aí de Davi Alcolumbre como do Hugo Malta, sim. Bora assim. E, aliás, a pesquisa Atlas também, Lula perde para todo mundo, viu? Se a eleição fosse hoje, perde para Bolsonaro, para Tarcísio e feito para Michele Bolsonaro no segundo turno. Luiz Henrique. O presidente Lula segue viajando pelo Brasil e essa semana deu uma... Você viu que Deus deixou faltar água no Nordeste a vida toda? Pois é, rapaz. Deus deixou morrer gente, deixou pessoas se matarem, deixou animais morrerem. A vida toda, até esperar Lula ser presidente, Luiz. Você viu isso? Vi. Você viu, Renato? Quase um Moisés que Deus mandou as pragas tudinho e para poder Moisés salvar. E Lula tá encarnando isso aqui no Nordeste, né? O Lula, quando fala desse jeito, e aí talvez você que seja partidário do presidente Lula vai dizer, é um corte da fala dele. Eu tenho dito e vou repetir, o Lula 3 repete uma fórmula também do então presidente Bolsonaro, que falava muito no cercadinho e provocava crises diárias. O presidente Lula, quando sai do roteiro, e quase sempre ele sai do roteiro, ele tem algumas frases que entram para a história, entram para os anais da política brasileira. Ao se comparar a Deus e dizer tantas outras frases, ele se apresenta como uma força super-humana, divina, acima dos erros humanos, tem um poder de autocrítica zero. E esse algo divino, ele dificulta a construção de novas lideranças, tanto do espectro esquerdista como direitista, no caso lá de Bolsonaro e outros tantos políticos que se apresentam como essa entidade divina. Ninguém é perfeito. Para alguém que professa alguma fé, há de dizer que tem a figura de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Mas para além de Deus, ninguém é perfeito. E quando o presidente reverbera esse tipo de frase, ele dificulta sim a autocrítica ao seu governo. É como se ninguém tivesse a capacidade de olhar para o presidente e dizer, presidente, o senhor está errado quando vai por esse caminho. E de fato a gente sabe, nos bastidores ninguém peita o presidente Lula, mas no seu primeiro governo, que por sinal foi o seu... talvez o governo que faz mais entregas, que foi tanto que ele foi reeleito de maneira retumbante nesse país. Você tinha gente que chegava e discutia de igual para igual. Ninguém, gente, é Deus, ninguém está acima do bem e do mal. O presidente Lula mostra um poder de autocrítica zero, e eu lamento profundamente, porque ele é de fato uma personalidade da história política brasileira. Ele e tantos outros políticos que parece que não pisam no chão, que se apresentam como entidades divinas. Não tenha político de estimação, pare de ter paixão por ele, seja ele quem for, de direita, de esquerda, de centro, para que a gente mantenha essa capacidade de autocrítica, de aprender com os nossos erros e também de mudar quando necessário for.